Pessoal, bem-vindos a mais um novo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, tá bom? Seu joinha. Nós vamos estar falando sobre geografia, especificamente sobre os assuntos planeta Terra, oceanos, continentes, formas de representar o planeta Terra, linhas imaginárias e hemisférios. Bom, falando sobre o planeta Terra. O planeta Terra é o único lugar do universo onde a vida se desenvolveu, segundo os estudos. A NASA ainda está investigando. Abriga mais de 8,7 milhões de animais e ainda tem muito mais espécies para a gente descobrir. E há muito para se conhecer sobre o nosso planeta, sobre várias coisas que a gente ainda não teve conhecimento. O planeta Terra é dividido em 6 continentes: África, América, Ásia, Antártida, Oceania e Europa. A Antártica é o único continente que não possui países, né? E o continente da Antártida é coberta de gelo. Localiza-se na região sul do planeta, tá? Então, olha só, pessoal, aqui a gente tem uma ideia. Esse é uma representação de um mapa mundi, que a gente chama, ou planisfério. Esse é o formato que se chama mapa mundi ou planisfério, que é a forma plana que a gente consegue mostrar e ilustrar o planeta Terra aberto, né? Na forma plana. Aqui a gente consegue ver os 6 continentes, a Antártida, e percebe que a Antártida não tem países, não tem divisão territorial, tá? E ela é a única coberta de gelo e localizada no sul do planeta, lá embaixo no planeta. Também temos 5 continentes, tirando a Antártida, que seriam 6, os 5 continentes que se dividem em 193 países. Não coloquei a Antártida porque não tem país. E a gente também tem 5 oceanos no planeta Terra: o Atlântico, o Índico, o Glacial Ártico, o Pacífico e o Glacial Antártico. Então, olha eles aqui, ó. A gente tem Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico. O Pacífico, ele vem aqui e vem aqui, né? Que tá numa forma plana, aberta o mapa, né? A Terra. E para baixo a gente tem Oceano Glacial, glacial é de gelo, Antártico, e em cima, que é o Oceano Glacial Ártico, tá bom? O planeta Terra possui um formato esférico, por isso não é possível observá-lo de uma única vez. Então, olha aqui, ó, o planeta Terra, ele é esférico, então, e ele gira. Eu não consigo ver tudo sobre o planeta de uma vez só. Então, quando eu tenho a foto aqui, aparece o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, a África e a América. Quando girou, já tem a Europa, a África, girou. Eu tenho a América, a Ásia, girou, que roda, o planeta roda, né, sobre o eixo. Tenho a África, tenho as Américas e assim por diante, tá? Então, o planeta Terra possui um formato esférico e por isso eu não consigo enxergar os continentes e os oceanos todos de uma vez só. A Terra à vista do espaço parece ser perfeitamente esférica, como a gente viu aqui. Entretanto, isso acontece porque é o reflexo da luz solar, mas na realidade a Terra não é esférica, ou seja, não é redondinha, né? Ela tem os polos geográficos levemente achatados. O que polo geográfico? O polo norte e o polo sul. Ele é achatadinho assim, ó, achatadinho. Então, devido ao movimento de rotação, né? Que é o movimento que ela faz em torno do seu próprio eixo. Esse formato é imperfeito e é chamado pelos cientistas de geóide. Então, o formato da Terra não é esférico, ele tem os polos geográficos levemente achatados e é chamado de geóide, sem acento, tá, pessoal? Vamos falar agora sobre os oceanos. O planeta Terra é composto de oceanos e continentes. Os oceanos são grandes porções de água salgada. Banham continentes. Banham quer dizer, estão à beira dos continentes, né? Na beira dos continentes. E ocupam a maior parte da superfície terrestre.
porque estão sob a superfície terrestre, né? Os oceanos mais os mares ocupam mais de 70% da superfície terrestre. E é importante para o clima nos continentes, os oceanos e os mares. Também é importante para o transporte de pessoas, mercadorias, fornecimento de alimentos e também habitat de diversas espécies de animais, como baleias, golfinhos. De toda a água no planeta, apenas 3% é doce, 70% é salgada, 3% é doce. E a maior parte dessa água doce, está concentrada em geleiras. Por isso é importante a gente economizar esse recurso natural. O maior oceano é o Pacífico, que separa a Ásia, Américas e Oceania. Olha onde está o Pacífico aqui, ó. O maior oceano Pacífico, que separa a Ásia, Oceania e as Américas. Ele está aqui e aqui, ó, tá? O segundo maior oceano é o Atlântico, que banha as terras brasileiras e separa os continentes americano, europeu e africano. Então, ó, ele está aqui, ó, o Oceano Atlântico. Ele banha o Brasil, ó, banha aqui, né? E também ele separa os continentes americanos, africanos e europeu, tá? É o segundo maior oceano, é o Atlântico. Opa. O terceiro maior oceano é o Índico, que também banha parte da África, da Ásia e da Oceania. Os oceanos glacial ártico e glacial antártico são os menores e as águas são geladas, tá? Por que a água dos oceanos e mares é salgada? Ela é salgada devido a diferentes processos naturais, processos que acontecem naturalmente na natureza. A água acaba dissolvendo sais e minerais que estão nas rochas e solos, deixando a água salgada, tá? Olha aqui, pessoal, eu esqueci de mostrar a participação de cada oceano, que classifica ele em primeiro, em segundo, em terceiro maior oceano. Então, olha aqui, ó, o Oceano Pacífico é o primeiro maior do mundo, o Oceano Atlântico é o segundo, o terceiro é o Oceano Índico e os menores são o glacial Antártico e o glacial Ártico, tá bom? Bom, falando sobre a divisão dos continentes, o continente é dividido em países. País é uma porção da superfície terrestre. Também o país é demarcado, que é isso? Separado por fronteiras. Também o país possui governo e população próprios. A maioria dos países está apenas em um continente. Por exemplo, o Brasil, né, que é no continente americano. Mas existem países que estão em 2 continentes. Quem, por exemplo, que a gente poderia citar? O Egito, ele pertence ao continente da Ásia e da África, tá? Mas na maioria das vezes, os países estão em apenas um continente, mas existem essas exceções. Os países são acordos feitos por povos durante a história, muitos anos atrás, né? Como que foi surgindo os países? Foram surgindo através de acordos feitos entre povos durante a história. E há centenas de anos atrás, todos os continentes formavam um só bloco. Esse um só bloco que formava se chamava Pangeia, tá? Que eram todos os continentes num só bloco, de uma só vez. E até os tempos atuais, nós temos novos países formando. Por exemplo, Kosovo, que surgiu em 2008. Sudão do Sul, que se tornou independente em 2011, tá? E, bom, vamos tentar entender agora o que é território, né? Território é uma área ou extensão delimitada, definida, que pertence a alguém ou a um grupo de pessoas. Para que eu estou falando que serve o território? Porque onde termina um país e começa o outro? Todo país possui um território que é delimitado, definido por linhas que indicam o tamanho e formato dele, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, ó, aqui vamos falar do Brasil. Eu tenho o território do Brasil. São linhas e tamanho e formato que definem o território que forma o país brasileiro. Isso é território, né? Então, todo país possui um território que é um pedaço de terra, né? Uma superfície de terra
que pertence a um determinado alguém, a um determinado grupo de pessoas, e é definido, né, pelo tamanho e pelo formato dele, indica essa definição. Então, os limites entre diferentes territórios são estabelecidos por elementos naturais, como rios, montanhas, os limites dos territórios, dos países, por elementos culturais. Como eu vejo isso? Avenidas, pontes, muro. E a separação entre estados a gente chama de divisa. A separação entre países, fronteiras, tá bom? Então, olha aqui, ó. Aqui a gente pode ver claramente a divisão aqui no Uruguai, por exemplo, tá? E aqui uma avenida internacional na fronteira aqui do Paraguai, com o Brasil, que é o Mato Grosso do Sul. Ó, as bandeiras aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu tenho um elemento cultural, que é uma avenida. Aqui, no caso, eu tenho um elemento da natureza, né? Que é uma cachoeira, um elemento da natureza, tá? Que indica o limite entre os dois países, que é o Paraguai e o Brasil, tá? Desculpa, o Uruguai. As formas de representar o planeta Terra, nós temos 3. Por imagem de satélite, pelo globo terrestre e também pelo mapa mundi ou pelo planisfério. A imagem de satélite são feitas por satélite artificial. E por montagem, a gente também consegue fazer a visualização do planeta Terra de uma só vez. Então, olha aqui, ó. Aqui tem um satélite artificial que é lançado no espaço e ele fica clicando, tirando fotos do planeta Terra em tempo real, praticamente enviando para a NASA, que é o local, o estabelecimento que estuda tudo sobre os astros, né? E aqui a gente tem uma montagem de imagens de satélites mostrando toda a superfície da Terra, tá? Sem nuvens, já retirando as nuvens. O globo terrestre é a forma que representa a Terra de uma maneira esférica. Então, representa a Terra no formato esférico. E é o que mais se aproxima do formato real da Terra. Mas a gente não consegue ver a Terra de uma só vez. Eu tenho que girar o globo. Ó, então aqui o globo terrestre. Para eu ver, eu tenho que girar ele, tá? E aí eu tenho também o mapa mundi ou planisfério, que a gente já viu, que é esse aqui, ó. Aqui eu consigo visualizar toda a Terra, porém de uma forma plana. Aqui eu consigo ver também as linhas imaginárias para facilitar na localização na superfície da Terra. Isso me ajuda com as coordenadas geográficas que a gente vai entender, que é onde eu quero chegar. Linhas imaginárias que dividem o planeta. Elas são traçadas em alguns mapas e no planisfério. Então, olha aqui, pessoal. Aqui eu tenho as linhas imaginárias, ó. Trópico de Capricórnio, a linha do Equador, Trópico de Câncer, tá? O Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico, o Meridiano de Greenwich. Essas linhas são criadas pelas pessoas para auxiliar na localização de pontos na superfície da Terra. E aí a gente tem as linhas imaginárias principais. O meridiano, que é uma linha vertical, que corta o planeta no hemisfério leste, que é o oriental, e oeste, que é o ocidental. E é cortado por quem? Pelo meridiano de Greenwich, tá? O meridiano sempre é na vertical. Já os paralelos, que são linhas imaginárias que separam a Terra no norte e no sul, classificando como hemisfério norte para cima e hemisfério sul para baixo. E eu consigo ver também as linhas paralelas, as outras imaginárias, que é o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer e aqui para baixo na zona sul, né, no hemisfério sul, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Lembrando que coordenada geográfica é quando eu tenho um meridiano, que é a linha vertical, e um paralelo que se cruzam. Então pensa, eu tenho aqui a linha do Equador e eu tenho o meridiano de Greenwich. Eles se cruzam. Esse ponto de cruzamento aqui
eu vou chamar de coordenada geográfica. Tá bom, pessoal? É isso aí, tenham um bom estudo e até o próximo vídeo.